O casamento foi muito estranho. A noiva não teve buquê, não teve uma festa e não tinha viagem de núpcias. Pelo menos era o que estava parecendo. Ela não sabia para onde iria. Ela não confiava muito no que seu noivo dizia, desde aquele episódio dela ter ido na casa do pai dele, aquela primeira e única vez em que foi lá. Ela casara quase que por obrigação para tirar um fardo morto das costas do seu pai. Depois que ela trocou de roupa na casa do seu Joaquim Mariano, seu pai não se conteve e, com muito tato, perguntou ao noivo se eles iriam para a casa deles, lá na fazenda do Roldão. É que o pai estava com medo de que João levasse a filha dele para viver sobre o mesmo teto da família, pai, mãe e irmãos dele, coisa muito comum naquela época. Mas João disse que ia dar um passeio com a mulher dele e que o pai dela não se preocupasse, ela estava em boas mãos. Ele a protegeria de tudo e de todos. Que o pai poderia voltar para casa, que tudo estava bem, estava tudo certo. Como era do feitio de Tião Malaquias não questionar ninguém, ele respeitou a decisão do genro. O respeito era o que de mais sólido e perfeito existia entre os dois. O pai da noiva não queria interferir na escolha da filha. Se eles precisassem, ele estaria à disposição. João Batista pegou a jovem esposa pelo braço e disse: "Vamos, minha mulher." E saiu os dois. O pai dela ficou na porta da casa, olhando o casal pelas costas, indo de braços para a estação de trem. Seu coração ficou pequenino e apertado de tanta dor. O que seria da filha dele? Será que ele conhecia mesmo aquele genro? Não. Ele achava que não. O pai, então, tirou o chapéu da cabeça, olhou para os céus e silenciosamente fez uma oração, entregando aqueles dois nas mãos do Divino Espírito Santo. Era um homem de fé. E voltou para dentro de casa para comer algo. Ele estava com fome. O desgaste emocional com aquele casamento estava acabando com a saúde dele. O casalzinho de noivo chegou à estação ferroviária. O trem que ia para Valença estava na plataforma. João foi ao guichê, comprou 2 passagens até Rio Preto, uma cidadezinha pequenina próxima dali. Pegou Paulina pela mão e subiram no trem. Acomodaram no vagão de 2ª classe. Ele não falava nada para ela, e ela também não. Perguntava nada, se deixava levar. Ela estava triste. Já sentia saudades do pai, da casa, da sua antiga vida de solteiro, vontade de chorar. Não levava nada com ela, nem uma bolsa, nem um lenço sequer. No bolso do paletó, ele levava com ele a certidão de casamento e só. Quando o trem cruzou o Rio Preto, propriamente dito, João lhe mostrou a fazenda Santa Clara e começou a contar a ela a história da fazenda, dos escravos. Ela nem ouvia o que ele dizia, nem prestava atenção. Ela lá queria saber de assunto que não lhe dizia respeito. Ela queria saber deles dois, de como seria sua vida, como seria o seu futuro, mas disso ele não falava. O trem correu por mais um pouco, até que chegou à estação da cidade do Rio Preto. Ele a chamou para descer. Ela o acompanhou. Estava com dores de cabeça, irritada, com fome, nervosa e decepcionada. O que ela queria agora era estar em casa, junto com seu pai. Aquela casa onde vivera a vida toda, onde crescera sendo mimada por eles. Ficaram ali de pé na estação, fazendo o quê? Ela estava amargurada. Então ele teve a ideia de ir para o banco da praça. O sol estava quente, se sentaram no banco embaixo de um framboião. Ali estava mais fresco. Ele não sabia nem o que falar com ela, o que fazer com ela. Ele se levantou do banco e disse a ela: "Fica sentada aí, que eu vou ali e já volto." E saiu a andar, até um pouco meio apressado. Ela já estava só o pó, cansada, não reclamou de nada. Ficou ali. Ele sumiu numa das ruas da praça. Ela ficou ali no lugar estranho, sem um documento,
sem nada, sozinha, com fome, sem dinheiro. Os minutos passavam e ele não voltava. Ela sentiu vontade de fazer xixi, mas onde? Ali não tinha lugar. Ela era moça da roça, só por isso ela já se sentia inibida. E quem passava pela pracinha da estação a olhava. Ela se sentia a pior das criaturas. Começou a pensar besteira. E se o moço se arrependeu de ter se casado e agora fugiu, deixando ela ali, naquela situação? A fome apertava, ela começou a sentir tonturas, náuseas por causa do nervoso e também pela falta de alimento. Por tantas horas, ela havia comido antes das 6 da manhã e já eram quase 2 da tarde. Enquanto isso, João Batista foi bater na casa da Cidinha, sua prima, casada, que morava não muito longe dali. Lá chegou e conversa vai, conversa vem, até que ele contou a Cidinha que um dia foi sua antiga namorada que se casara. Ela dizia não acreditar. Ele respondeu: trago aqui minha noiva para você ver. Ela pensou que ele estava brincando. Ele saiu. Cidinha ficou na sala a pensar. Seria verdade? Daí a pouco, ele voltou com a noiva e disse: aqui está minha mulher. Eu a deixei lá no banco da praça da estação. Coitada de Paulina, ela mal se continha em pé sobre os pés. Seu estado era péssimo. Cidinha disse: eu não acredito, primo. Você não fez isso. O primo meteu a mão no bolso e tirou a certidão e estendeu à prima, dizendo: toma, veja você mesmo. Cidinha pegou e leu e deu uma gargalhada. Não é que é verdade? Você sempre foi muito maluco mesmo. E sorrindo abraçou Paulina, que quase caiu de fome, raiva e desespero. Ai, vamos entrar, vamos lá para dentro. Vamos, vocês estão com fome. Vamos comer algo, tomar um café. E falando como que é de costume dos Cunha, ela arrastou para a cozinha, mostrou o toalete a Paulina, deu água para eles beberem. Quando o café ficou pronto, ela ofereceu pão, bolo comprado na quitanda ali do lado da casa. Para Paulina, aquele foi o pão com café mais gostoso que ela comeu em toda a sua vida. Ficaram a conversar. Cidinha queria saber tudo. De onde ela era, quem era, o que fazia. E o assunto se estendeu. Realmente, Cidinha era um doce de pessoa. No passado, quando ela e João tinham ambos 13 anos, foram namorados, mas desmancharam por serem primos. Eles não queriam ter filhos aleijados como Aldeirando e Salomé, que também eram primos de Jair, nascera paraplégico. Numa boa, cada um seguiu seu caminho, casando com pessoas diferentes. E conversa vai, conversa vem. Chegou a noite. Cidinho os convidou para dormir na casa dela. Com isso, eles conversariam mais. Cidinha queria saber dos parentes, que há tempos ela não via, algum desde o seu casamento. Paulina não tinha nenhuma roupa mais com ela, nem uma peça íntima, nada, só o que estava no corpo. A noite de núpcia foi um fracasso. Na casa de estranho, sem roupas necessárias o suficiente para tomar um banho, orientação sexual, ela não teve nenhuma, porque não quis. Ela não se preparou para o dia mais importante da sua vida, o dia em que ela deixaria de ser uma menina mimada e se tornaria uma mulher. Engano dela pensar que, se não soubesse de nada, ela estaria salvo da sanha faminta do seu marido. Ele foi criado com liberdades para a vida. Bem jovem, já andara pelos puteiros da região. Na casa dele não era tabu falar sobre sexo, sobre filhos, casamento, parto, prazer, maternidade. Já ela não tivera nenhum esclarecimento a respeito. Ou melhor, não quisera ter. Bem que Olga tentou, Antônia também, mas ela não gostava de tal assunto. Nunca quis saber. Agora estava ali, casada, na cama com um homem, numa casa que não era a sua e totalmente despreparada e desamparada pela família. Só na dependência daquele homem jovem, forte, insaciável sexualmente, falando como ela odiou o casamento. Se arrependeu até o fundo do seu ser por ter aceitado aquela situação.
se casar com ele, deixando o conforto ao lado de seu pai. Mas a vida ensina, amadurece aquele que tem tempo e vontade para vivê-la, e foi o que aconteceu a Paulina. No dia seguinte, como encarar Cidinha, a cama toda suja, ela sem uma roupa para tomar um banho? Era virgem, nunca tivera um homem. Ela estava arrasada, machucada no corpo e na alma. Ela parecia doente, se sentia violada, desrespeitada, ferida em si e estava se sentindo muito só. Não sabia o que fazer, como continuar, que caminho sua vida tomaria. Ela ficou na cama um pouco mais, parecia que não se importava com mais nada. Ela era de falar pouco, agora então é que não falaria mais nada. Não queria ser chamada de tola, tonta ou de menina. Ela não era uma menina, ela era uma mulher, ainda que em farrapos, mas mulher. E como tal, ela levaria aquela história até o final, custasse o que custasse. João se levantou e todo sorriso foi tomar café, saiu para dar uma volta, não se importando nem um pouco com a esposa. Ela que se entendesse lá com a prima. Ele nem sabia o que conversar com a sua mulher agora era ela dele e pronto. Ele tinha o direito de fazer o que bem entendesse. Cidinha, vendo que a prima não saía da cama e nem do quarto, foi até lá, bateu na porta, pediu licença, entrou, fazendo cara de quem não estava nem aí, foi logo oferecendo a Paulina toalha, sabonete e roupas de baixo para ela tomar um banho. Paulina agradeceu e não recusou nada. A prima saiu do quarto. Paulina foi para o banheiro. Tinha chuveiro quente. Ela tirou a roupa, entrou embaixo da água e deixou molhar desde o alto da cabeça até os pés, na intenção de lavar todo o sofrimento e a vergonha da noite passada. Chorou enquanto ensaboava o corpo dolorido. Ela parecia uma pobre criança desamparada. Seu ego estava ferido, maltratado. Por longos minutos a água caía e ela lavava, até que já sem lágrimas para chorar, ela resolveu sair do chuveiro e sufocar os soluços que teimavam em sacudir seu corpo frágil e amedrontado pela insegurança de uma união instável e imatura. O que seria dela? Aquilo seria todos os dias assim? Os homens só queriam se casar para ter esses direitos? Não. Ela não aguentaria outra noite assim. Ela tinha vergonha dos ruídos, do cheiro. Ela falava. Ela estava na casa dos outros. Seria diferente se ela estivesse na casa dela ou na casa do pai dela. Mas ali, distante de tudo que ela conhecia, aquilo era um martírio. Cidinha chamou para tomar café e notou seu abatimento e sua tristeza. Ela não ousava encarar Cidinha de frente. Cidinha puxou uma cadeira, se sentou ao seu lado e carinhosamente pegou a mão dela e disse: "Fique calma, eu também sofri muito na minha noite de casamento. Eu também não tinha mãe, mas isso não mata. Senão eu já teria morrido. Eu já tenho 2 filhos, que são o bem mais precioso que posso ter. Não sou infeliz por causa disso. Eu sou feliz por causa deles. Isso é o nosso destino. Você vai se acostumar. A gente acostuma também com o que é ruim." Paulina então começou a chorar. Cidinha a abraçou, encostando a cabeça dela em seu peito. Tinham ambas a mesma idade. Era estranho ver ali 2 mulheres a se consolar pela dureza que a vida apronta. E o noivo, o marido, estava feliz, alcançara o que tanto almejara, o corpo lindo e frágil daquela menina mulher, e naquele momento ele era o homem mais feliz do mundo, insensível. Não atinara aos problemas de sua companheira, não percebera o quanto ela estava sofrendo. João Malaquias não dormiu essa noite, passou a noite sentado na porta da sala a olhar a estrada e a rezar o terço para o tempo passar. Sua esperança era ver, mesmo que isso fosse impossível, a filha e o marido apontar lá na estrada, vir abrir a porteira e gritar: "Pai, voltei para você, para nossa casa." Mas o dia chegou e com ele o sol e nada da filhinha. A ficha caiu. Ele estava só, tremendamente só.
A casa parecia tão grande e vazia, não importava mais nada. A dor doía e era de matar. Matar o corpo, porque a alma, essa já estava morta há muito tempo. Lá no Barão do Rio Preto, na cidadezinha, João estava calmo e tranquilo. Parecia que estava tudo bem. Finha, pela primeira vez, perguntou a ele quando estariam a sós. Quando nós vamos embora? Ele respondeu, quando você quiser. Ela disse, quero ir embora agora. Cidinha ouviu e ficou preocupada. Ela conhecia a fama de vagabundo do primo. Ainda bem que ela se casara com um homem puro, trabalhador da estrada de ferro. Ela não passava necessidade, tinha casa própria. Do que foi que ela havia se livrado? Ela chegou para o casal e perguntou a João, você pretende morar onde? Trabalhar no quê? Ele, todo sorridente, inocentemente respondeu, eu ainda não sei. Como não sabe, João? Perguntou Cidinha. Você não acha que está adiantado demais? Já casou? Agora tem uma família e ainda não sabe o que fazer com ela? Que absurdo é esse? Ele respondeu, acho que vou para a casa do Aldeirano trabalhar na roça com ele. Depois eu vejo o que eu faço. Paulina não estava entendendo nada, mas não questionou. Ela trocou a roupa íntima pela dela que já estava seca, lavou-a de Cidinha, devolveu agradecendo e disse ao marido, vamos embora então. Porque ela percebeu que a intenção dele era ficar ali nas costas da Cidinha e do marido dela, sem trabalhar, comendo, bebendo, dormindo, como se estivesse de férias. E isso não era justo. Ela tinha 2 filhinhos para criar, educar, sustentar. João, muito a contragosto, saiu com a esposa para a estação de trem. Tomaram o trem das 6 da tarde e lá pelas 9 da noite estavam em Santa Rita, a sua cidade. Era tarde para irem para a casa de Tião da Cunha. Foram dormir na casa de Dona Marcionila, de seu Joaquim Mariano. A sacola de roupa de Paulina ainda estava lá. No outro dia, bem cedo, ele foi ao laticínio a esperar o rapaz da tropa que traria o leite para o laticínio da fazenda de seu pai. E Paulina ficou lá com Dona Marcionila, preparando o almoço para aquela casa, porque aquela casa era na beira da estrada, parecia a casa da mãe Joana. Todo mundo que vinha de todos os lugares paravam ali para comer, para casar, para enterrar, para morrer, para se tratar de doença, para ter filho. Tudo era na casa do seu Joaquim Mariano. E aquela casa parecia uma espécie de porto seguro para todo mundo. A porta já ficava dia e noite aberta, nunca era fechada por causa dos viajantes. Lá no laticínio, João pediu ao tropeiro que trouxesse a roupa dele no dia seguinte, depois do almoço. João disse a Paulina que iria à casa do pai dele buscar o que ela precisasse. Ela queria ir também. Ele não deixou, talvez por medo de que ela não voltasse com ele. Quando o sogro ouviu, não. Lá no laticínio, João pediu ao tropeiro que trouxesse a roupa dele no dia seguinte. Depois do almoço, João disse a Paulina que iria à casa do pai dela buscar o que ela precisasse. Aí ela queria ir também, ele não deixou, talvez por medo de que ela não voltasse com ele. Quando o sogro ouviu, ficou aliviado. Foram 2 dias de angústia. A espera e o sofrimento para ele. Queria saber como estava a filha, como ela se comportara. Ele respondia ao sogro sorrindo. Tudo está ótimo, Paulina está muito feliz. Ele precisava levar um pouco de roupa dela. Eles iriam para o trabalho que ele tinha arrumado. Tio Malaquias ficou decepcionado. Ele achava que a filha voltaria para casa. Tudo que o padrinho lhe dera estava guardado. A casa estava ali à espera dela. E agora ela ia para longe dele? Mas ele se calou, não disse nada. Entregou ao genro o que a filha pedira. Eles se despediram. João foi embora. Quando chegou na casa de Dona Marcionila, já era quase noite. Saíram e foram à missa. Agora Paulina tinha suas roupas com ela.
Voltaram da reza, jantaram e cedo João já queria ir dormir. Paulina estava cansada, queria dormir mesmo, mas ele começou a fazer gracinha, ela não queria nada, estava na casa dos outros, mas ele começou a resmungar dizendo: casei para ter uma mulher, agora você não quer? Assim não dá. E choramingando sem parar, foi dormir. Ela, irredutível, não queria mesmo, até que, de saco cheio, ele murmurou para ela: se você não parar, até que ela murmurou para ele: se você não parar, eu te largo e volto para a casa do meu pai e conto tudo para ele, que você é um pelado sem eira nem beira. Ele ficou quietinho, virou para o canto e dormiu. Quando eram solteiros, ela um dia também o ameaçou por causa do seu assanhamento e ele tomou juízo no mesmo instante. Eles estavam sentados num banco da sala e ele começou a querer agarrá-la enquanto o Tião estava tomando banho. Quando ela sentiu que ele ia conseguir o seu intento pela força, ela se soltou dele e ficou furiosa na porta da sala e disse: pare de gracinha, senão eu largo de te namorar e adeus casamento. Ele pediu desculpa e a partir desse dia ele a respeitou mais ainda. Nunca mais tomou tais liberdades, segundo ela. O dia amanheceu chovendo. João foi ao laticínio pegar suas roupas com o tropeiro e lhes entregou uma sacola com uma camisa, uma calça e uma cueca. Só, não tinha mais nada. E realmente ele não tinha nada mesmo. E o pai com a mãe queria ver ele pular, se virar, não queria se casar. Pois então, agora que fosse trabalhar e comprar suas roupas e tudo o que precisasse. Claro que João não gostou muito de ter quase nada. Assim, chegar diante da esposa, ele era mesmo um pelado, não tinha onde cair morto, não sabia fazer nada, mas ele tinha algo importante: o nome. O nome da família lhe abria qualquer porta, mas ele achava que teria que trabalhar muito porque nome de família o ajudava, mas até quando? Quando as pessoas percebessem o vagabundo que ele era, ia escorraçá-lo, disso ele tinha certeza. Almoçaram com seu Joaquim Mariano e Dona Marcionila, agradeceram e saíram estrada fora, cada um com uma sacola de roupa. Foram a pé para a casa de Alderano e Salomé. Chegaram lá já muito tarde da noite. Era muito longe, lá pelos lados de Santa Isabel do Rio Preto. Tanto que quando o outro nunca trabalharam na roça propriamente dita, Paulina, como João, fora poupado de trabalhos braçais. Ela levava o almoço na roça para o pai e o irmão, fazia o serviço dentro de casa, mas o quintal, a horta, era o pai que fazia e cuidava. Ela, às vezes, jogava água nas plantas, plantava uma semente, arrancava um pé de mato, mas trabalhar mesmo no duro, de sol a sol, puxando uma enxada, isso nunca Paulina fez. E João era a mesma coisa. Aquele tipo de serviço não ia dar certo. Alderano e Salomé iam ter muitas dores de cabeça com o casal, pensavam eles. O irmão de João era casado com a prima Salomé, a filha de tia Maria. Eram todos parentes, e eram parentes daquele homem que dizia que era o pai de Paulina. Salomé, no caso, seria prima, um pouco distante de Paulina. Quer dizer, estavam todos na mesma casa de novo, tudo misturado. E segundo o povo, cochichava a boca pequena às costas de Paulino e seus parentes, mas especialmente, nenhuma nem outra tinham o que dizer de mal uma da outra, e diziam que era só fofocas. A casa de Alderano era uma pobreza, uma miséria, uma sujeira. De Jair era pouco mais que um bebê. Se arrastava pelado, mijado pela casa, no casa de chão, catava tudo que via e punha na boca. A casa nunca era varrida, lixo havia aos montes. Salomé e o marido viviam se pegando a todo instante. O marido era grosso com a esposa, ela turrona e bocuda. Todos os dias ele dava uns sopapos e pontapés na mulher. Ela estava grávida, o bebê Dailton vivia jogado num balaio sempre sujo e molhado. Salomé abandonava a casa, os filhos, para ir à roça ajudar o marido. Quando chegava em casa, estava exausta, não aguentava fazer as tarefas da casa. O marido não a ajudava em nada. Ela
quando queria algo e ela não fazia, por falta de tempo, lá vinham os xingos, os socos, o chute. Isso era todos os dias, sem parar. Paulina tinha pena da cunhada. Ela começou a limpar a casa, a lavar as roupas, a limpar os bebês, a preparar as mamadeiras. A diferença era notável. As crianças dormiam tranquilas, limpinhas, sequinhas, sem assadura, de barriguinha cheia, até que a Aldeirana até comentou: nossa, depois que o compadre João e a comadre Finha vieram para cá, as crianças pararam de chorar, sararam, não tem mais doença, dormem a noite inteira. Paulina comentou com o marido. Claro, agora que as crianças dormem e acordam com fome, a mamadeira já está pronta no fogão. Eu não espero eles chorar. Acordou, eu já dou de comer. Estamos sem assadura, eu dou banho neles sempre que necessário, por isso dormem tranquilo. A casa está sempre limpa. Paulina não ia para a roça trabalhar, mas Salomé ia e ficava o dia todo. Isso durou o tempo de plantar e colher a roça. O serviço era passado e João não gostava de mato. Paulina não tinha nada de seu. A casa que cuidava era dos outros. Ela queria uma casa só para ela. E João morria de ciúmes dela. Com o casamento, ela ficara mais bonita ainda. Realmente, ela viu que Cidinha tinha razão. A gente se acostuma com tudo, até com o que é ruim.